Você já viu como um aborto é realizado? É importante que veja. Foi assim que o pai do aborto se converteu de um homem que assassinava milhões para aquele que iria defender as crianças. O Dr. Bernard Nathanson foi o pai do aborto, mas ele se tornou um ferrenho defensor da vida justamente depois que ele viu como o aborto se dava. Hoje você vai conhecer a história desse doutor e você também vai ver como o aborto é realizado. Isso é importantíssimo. Vamos também mostrar a hipocrisia da esquerda quando se fala desse tema e como que até muitas vezes esses esquerdistas, com seus argumentos fajutos, balançam até cristãos. Curta, comente, se inscreva, esse vídeo é muito pesado, mas vamos lá. O doutor Bernard Nathanson, ele é conhecido como o pai do aborto. Ele foi responsável pelo aborto, assim, de maneira direta e indireta, de dezenas de milhares de bebês nos Estados Unidos. A história dele começa com um aborto que ele mesmo fez. Na adolescência, ele engravidou a sua namorada de faculdade e a convenceu a abortar. E quando você repara aí essa galerinha que defende o aborto, no final você vai sempre encontrar ali pessoas que praticaram o aborto, elas mesmas fizeram isso. Depois ele se casou e levou sua esposa a triturar o seu bebê. Por isso, obviamente, ele se tornou um ativista pró-aborto. Ele tinha uma clínica que realizava até 120 abortos por dia. Na sua biografia, ele conta que criou eufemismos para aborto. Por exemplo, interrupção da gravidez, direito de escolha. Como esses caras são canalhas, não? Mas não são as mesmas expressões utilizadas pela Rede Globo ou por aquela jornalista abortista, aquela atriz abortista? Eufemismos. Não, é só uma interrupção de gravidez. É o direito de escolha. A linguagem importa sim. Por isso a esquerda está tentando manipular a linguagem o tempo todo. Ideologia de gênero. Tá vendo? Tem sexo e tem gênero. Não, não tem. Só tem sexo. Mas ao usar a palavra gênero para se referir à sexualidade, eles criam uma realidade paralela. As palavras servem para retratar a realidade. Maçã indica um objeto no espaço. Isso são as palavras. Elas existem para retratar a realidade. Mas quando você é um demônio, as palavras existem para tentar alterar a realidade. Triturar um bebê no ventre, injetar uma solução de cloreto de potássio num bebê, no ventre, algo que é proibido até entre animais, o Moraes liberou. Mas tudo isso não se chama homicídio. Não. Interrupção da gravidez. Aí tudo muda. Outra estratégia que o pai do aborto, utilizou foi mentir sobre os dados. Em uma conferência em Madrid, o médico revelou a estratégia que ele e os ativistas pró-aborto usavam para manipular a opinião pública. Vê se você lembra de alguém aí falando que... Vê se você lembra de alguém aí, vai, vamos lá. Utilizando números para mentir. Usamos a tática importante, a da grande mentira, que se repete constantemente e acaba sendo aceita como verdade. Em 1968, dizíamos que na América eram praticados 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que não passavam de 100 mil. Nós multiplicamos por 10 para chamar a atenção. Também repetíamos constantemente que as mortes maternas por aborto clandestino se aproximavam de 10 mil, quando sabíamos que eram menos de 200, um número pequeno para a nossa propaganda. Espalhamos esses números exagerados nos meios de comunicação, nos grupos universitários e, sobretudo, entre as feministas. Eles escutavam tudo o que dizíamos, inclusive as mentiras, e logo divulgavam. Essa era a base da propaganda pró-aborto. Mentira. Lembra do caso que permitiu o aborto nos Estados Unidos? Lá em 1973, a Suprema Corte resolveu o caso conhecido como Roe versus Wade, permitindo o aborto em caso de estupro, porque Jane Roe teria sido violentada. Mas ela confessou posteriormente que não foi. Era tudo mentira. Ativistas pegaram essa menina, que alegava falsamente ter sido violentada e queria abortar. A Suprema Corte decidiu a favor dela em 1973, alegando direito à privacidade. Depois, ela confessou que não foi violentada. Que coisa! Essa mulher era extremamente problemática, tinha problemas com alcoolismo, afirmou-se como lésbica, sua primeira filha foi deixada com a avó, seu segundo bebê foi entregue para adoção. Ou seja, essa mulher perturbada protagonizou a ação judicial que abriu as portas para o aborto nos Estados Unidos. Meu amigo, é chocante. Se utilizam da mentira, aqui também, sensibilizando as pessoas através de uma tragédia, o estupro. Agora, note que essas artistas que defendem o aborto, elas são como o doutor.
o pai do aborto. Mentira, utilizam-se da mentira. Essas atrizes, elas não foram estupradas, mas elas usam estupro para abrir brecha para todo tipo de aborto, que é o que acontece, é o que a gente vê, por exemplo, aqui, através desta matéria. Essa é uma matéria interessante. Essa matéria aqui do UOL, eu acabei de ler. Que bom que eu fiz, né? Uma das artistas aqui, se não me engano, é a Beth Faria. Né? Até a Beth Faria, isso, né? Nossa, piada idiota. Ah, que bom que eu fiz. Ah, que bom que eu fiz. Ou seja, que bom que eu abortei. Que coisa legal. O que famosas que já abortaram já falaram sobre o assunto. Os argumentos são as coisas assim, é um negócio mais ridículo que você possa imaginar. É um negócio assim... Quer ver? Vamos lá. Uma disse o seguinte... Uma delas, uma das artistas, eu acho uma loucura essa repercussão. A gente sabe que tanta gente se arrisca, sofre. Sou a favor que o aborto seja legalizado porque ele existe e está aí, afirmou Débora Bloch em 2015. Qual o argumento? O aborto existe e ele está aí. Então vamos praticar. O aborto existe, ele está aí, vamos praticar. Agora imagine aplicar essa lei dela para tudo. A pedofilia, ela vai continuar sendo praticada, mesmo que exista uma lei. A pedofilia existe e está aí. Vamos permitir. Outra artista, Astrid Fontinelli, disse que o aborto, né, não é algo que a pessoa faz porque quer. Essa é sempre a desculpa dos canalhas. Ah, eu fui forçado pelas circunstâncias. Ora, não é necessário caráter quando a circunstância é fácil. O caráter é provado justamente em meio à adversidade. Luísa Brunet, também praticou aborto, disse: acho que foi importante ter feito o aborto. Não tinha a menor condição de ser mãe na época. Só teria filho se realmente fosse fruto de um amor. E isso não aconteceu. Ela disse que não tinha condições. Ora, então era só não ter transado. Imagine um devedor, alguém que deve, ele lutando pelo direito de não pagar as suas dívidas, porque ele não tem condição de pagar. O que diríamos? Olha, pensasse nisso antes de entrar na loja e comprar o que você não pode. Se aplicássemos todas essas desculpas esfarrapadas que elas estão dando aqui, a própria moralidade desmoronaria. Mas voltando ao pai do aborto, o que o levou a mudar de opinião? O que o levou a mudar de opinião? Ultrassom. Enquanto ele prosperava em seu negócio milionário, o ultrassom foi desenvolvido. E ele viu, através dessa tecnologia, que enquanto ele realizava o aborto por sucção, ele percebeu que o bebê lutava com todas as suas forças contra o aparelho de sucção. Foi aí que uma chavinha mudou na mente dele. Ele disse: o aborto é o holocausto mais atroz da história da humanidade. E agora eu quero mostrar para vocês o vídeo dele e esse texto aqui, ó, vamos lá. Um pouquinho antes. Opa, foi demais. Convencido que, sem dúvida, essa criança nascer é também outro ser humano, outro membro da humanidade, sem distinção, de maneira alguma, a qualquer um de nós. E pela primeira vez, temos a tecnologia para ver um aborto sob o ponto de vista da vítima. A imagem ultrassônica nos permite ver isso. E assim, pela primeira vez, vamos observar como uma criança vai sendo torturada, desmembrada, desarticulada, esmagada e destruída pelos insensíveis instrumentos de aço do aborteiro. Triturada. Aqui no minuto 7 ele explica um pouco como é isso, ó. Para afirmá-lo melhor ao colo do útero, outro instrumento que é posto em ação é chamado sonda. Esse instrumento é colocado dentro do útero, depois retirado, para o aborteiro determinar exato a profundidade e o tamanho do útero. Depois, esse grupo de dilatadores, esses metálicos curvos instrumentos são usados para fazer a dilatação do colo. Veja aí a quantidade de ferramentas
para triturar o bebê, para arrancar o bebê. Ele vai falar que tem uma ferramenta ali que era usada para triturar a cabeça do bebê, que é usada, né? A fim de aplicar finalmente os mencionados instrumentos de aborto. O aborteiro primeiro introduz o mais fino desses instrumentos dentro do colo, a fim de dilatá-lo, girando o instrumento para uma parte mais larga, introduz essa ponta e vai então trabalhando através das várias graduações que aumentam o tamanho final do instrumento dilatador. Depois, passa a usar um instrumento conhecido como aparelho de sucção, o qual está sendo retirado de um recipiente esterilizado para seu uso. E então, isso será inserido no colo dilatado até chegar ao útero. Sucção, gente. Lembrando, esse cara aqui realizou quase 100 mil abortos. 75 mil, se eu não me engano. Sucção, ou seja, vai triturar o bebê e aí você vai sugar as partes dele. Negócio absurdo. Para então perfurar o saco que cobre a criança, esvaziando do fluido que acessa. Você pode, o nome desse documentário é o do doutor que eu acabei de falar, o pai, conhecido como pai do aborto. Ele mostra, foi exatamente assim, ó. Aqui, ó. Ele, a partir do ultrassom, ele começou a ver o bebezinho. Eu vou mostrar só um pouquinho aqui, depois vocês podem assistir em casa se vocês quiserem, a imagem do ultrassom. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma ilustração disso aqui, porque com ultrassom você não vê perfeitamente ali. Aí mais uma animação, ela dá uma noção melhor. Mas enfim, ele, com a invenção do ultrassom, ele viu o que acontecia, ele notou que o bebezinho lutava pela vida. E quer ver? Vamos lá. A criança está colocada nesta direção. Vocês estão vendo a cabeça da criança aqui, o corpo inteiro da criança aqui, e essa imagem é a mão da criança perto da boca. Olhando essa criança mais de perto, observamos o olho ou a órbita ocular aqui, o nariz da criança aqui, sua boca aqui, e até vemos o ventríloco do cérebro aqui. Esse é o fluido que enche os espaços do cérebro. Vemos o corpo da criança aqui, com as costelas em silhueta, e sua coluna vertebral atrás. Essa é uma área granulada de tecidos na parte superior. Aqui, obviamente, eu não sei, a última vez que eu não lembro quando a gente foi lá para ver o ultrassom lá do meu bebê, do meu último bebê, não lembro, acho que já a imagem já é bem melhor, né? Mas enfim, o vídeo é um pouco antigo, mas dá pra gente entender. Parece ser a placenta da criança. Podemos até distinguir aqui as coxas, as extremidades inferiores saindo do corpo, sucção, que foi deliberadamente colorida para que possamos distingui-la com mais clareza. Mas o aborteiro dilatou o colo e está inserindo a ponta de sucção que podemos observar se movimentando na tela. Podemos notar que a ponta de sucção, que está aqui, quando se move em direção à criança, ela recua do objeto e começa a produzir movimentos violentos e agitados. A criança se move com mais determinação. Sua posição muda constantemente e ela retrocede mais uma vez aqui. A ponta de sucção ainda não tocou na criança e mesmo assim ela permanece agitada e movendo-se violentamente. A criança virou agora outra vez de... Gente, só lembrando, isso aqui não é uma montagem, tá? É exatamente ele tá mostrando um aborto ali. perfil. E a ponta de sucção volta mais uma vez a aparecer na tela. A boca da criança está aberta, o que veremos mais uma vez em outro momento. Mas esta ponta de sucção, que vemos se mover... Ainda que a imagem seja difícil de ver, mas você nota, né, a criança se agita, completamente agitada, meu Deus. Movendo violentamente na parte inferior da tela, é um instrumento mortal, que eventualmente irá destruir a criança. É só depois que o saco é perfurado para a saída do líquido.
Enfim, esse aí é exatamente assim, mas deixa eu me mostrar agora um videozinho que mostra mais com exatidão que a gente vê mesmo que acontece. Isso aqui é o que acontece quando vão assassinar uma criança. Anesthesia. The abortionist uses a speculum like this. This is placed inside the vagina and opened using this screw on the side, allowing the abortionist to see the cervix. Oh, deixa eu colocar aqui a legenda aqui. Ai, cadê onde eu coloco a legenda? Legenda. Português. Bora lá. The cervix acts as a gate that stays closed for the duration of pregnancy, protecting the baby until it is ready for birth. The abortionist uses a series of metal rods called dilators, like these, which increase in thickness, and inserts them into the cervix to Dilatadores, exatamente aquilo que o outro doutor falava. dilate it, gaining access to the inside of the uterus where the baby resides. The baby has a heartbeat, fingers, toes, arms, and legs, but its bones are still weak and fragile. The abortionist takes a suction catheter like this one. This is a 14 French suction catheter. It's clear plastic, about 9 inches long, and it has a hole through the center. It is inserted through the cervix into the uterus. The suction machine is then turned on with a force 10 to 20 times more powerful than your household vacuum cleaner. The baby is rapidly torn apart by the force of the suction and squeezed through this tubing down into the suction machine, followed by the placenta. Though the uterus is mostly emptied at this point, one of the risks of a suction D&C is incomplete abortion. Essentially, pieces of the baby or placenta left behind. This can lead to infection or bleeding. In an attempt to prevent this, the abortionist uses a curette to scrape a lining of the uterus. A curette is basically a long-handled curved blade. Once the uterus is empty, the speculum is removed. Tem um vídeo no YouTube que mostra isso aqui, fazendo essa curetragem aí, tirando a criança. Eu não quis mostrar porque, enfim, se você quiser tem aí no YouTube também. Removed and the abortion is complete. The risks of suction D&C include perforation or laceration of the uterus or cervix, potentially damaging intestine. Enfim, é isso aí, né? É isso que a gente vê. Agora, olha que coisa interessante. Isso aqui é uma prática muito utilizada, mas vejamos o aborto que o Moraes liberou esses dias. O Conselho de Medicina do Brasil disse que era proibido, porque é proibido até em animais, mas ele permitiu para crianças. O Deltan Dallagnol fez aqui um post que resume bem a ideia. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o aborto de bebê com mais de 22 semanas no útero materno, para em seguida retirá-lo do corpo da mulher, quando a gravidez é resultante de estupro. Mesmo nos países em que o aborto é legal, isso é proibido a partir de 22 semanas. Ou seja, até nesses países completamente perdidos aí e liberais, em que é permitido o aborto, não pode fazer isso que o Moraes permitiu, depois de 22 semanas. Porque o bebê já é viável, ou seja, é viável antes, tá? Mas se retirar do útero, ele tem grande chance de se desenvolver e viver. Olha que coisa! Como a menina que aparece no vídeo, ele cita ali. Enfim. Agora, o pior, a técnica usada para esse tipo de aborto é a injeção de cloreto de potássio no bebê, que gera extremo sofrimento. E por isso não pode ser usada nem em animais. Por isso o Conselho de Medicina é contra. Meu Deus do céu! O Moraes permitiu algo que não pode usar em animais, mas em bebê pode. Você tem dúvida de que isso não é um negócio demoníaco? Que o aborto é uma coisa totalmente demoníaca, que nasceu no centro do inferno. Agora, é engraçado que elas falam sobre, as feministas falam em aborto para proteger a saúde da mulher. Mentira! Vejamos aqui os riscos do aborto para a abortista. Isso aqui é o site da Câmara dos Deputados. Aborto é um dos principais causadores de mortes maternas no Brasil. No Brasil, cerca de 800 mulheres praticam aborto todos os anos. Dessas, 200 mil recorrem ao SUS para tratar as sequelas de procedimentos mal feitos. Olha outra matéria da Gazeta do Povo. Com mais de 6 milhões de vítimas em 2024, morte por aborto lidera ranking mantido por organização. Vamos lá. A título de comparação, o número de mortes associadas ao câncer até o momento é de 1 milhão, enquanto o número de mortes causadas por HIV é de 227 mil. Se os números continuarem... Opa, deixa eu aumentar aqui. Se os números continuarem até o fim do ano, em 2024 será o 6º ano consecutivo em que o aborto é a maior causa de morte no mundo. Como é que é? Mulheres que morrem por conta do aborto
é a maior causa de morte no mundo, mas as feministas trazem, se a preocupação é com a mulher, dizem elas, o melhor era não abortar então. Se a preocupação é justamente com as mulheres. É como eu falo, né? É mentira em cima de mentira. É mentira, todas as defesas em torno do aborto são baseadas em ilusões. São baseadas em mentiras. Não apenas ao risco de morte. Como o doutor Bernard, ele explica problemas com o problema que as abortistas podem ter. Útero perfurado, como a gente viu lá no vídeo, o doutor falou isso também. Infecção, todo tipo. Mas vamos falar também dos problemas psicológicos. Depressão, angústia, culpa. Boa parte delas, 79% delas, relatam incapacidade de perdoarem a si mesmas, o que pode levá-las ao suicídio. No livro A Culpa é do Meu Cérebro, o autor conta a história de uma moça que cometeu aborto e por isso estava definhando por conta da culpa. Foi diagnosticada como depressiva, doente. Era só culpa pelo aborto. Mulheres que abortam são 5 vezes mais propensas ao uso de drogas ilícitas. É demoníaco ou não que um médico defenda o aborto? Qual é a grande função do médico? Preservar a vida. Um médico abortista é uma contradição de termos. É tipo um bombeiro que incendeia. É um absurdo. O aborto, na verdade, é a solução dos ímpios para as suas impiedades. O verdadeiro problema é a perversão sexual. As pessoas são pervertidas, dormem com meio mundo. Aí surge um problema. O que para eles é um problema? A criança. Uma criança sem uma família é uma situação de dificuldade imensa. Sendo assim, resta a eles apenas a alternativa de matar o próprio filho. O pecado que não é acompanhado de arrependimento é sempre seguido de mais pecado. Davi adulterou, depois ele matou. É sempre assim. O homicídio é a estratégia dos pervertidos que não querem se responsabilizar pelos seus atos promíscuos. Só adúlteros e fornicadores falam em aborto. Primeiro, a sociedade se corrompe sexualmente. Depois, defende o aborto. Só há defesa de aborto em sociedades corruptas sexualmente. E outro dado importante. O Dr. Bernard Nathanson revela algo muito interessante. Até 1973, 100 mil, era em torno de 100 mil abortos realizados por ano. Mas no ano em que o aborto foi permitido nos Estados Unidos, sabe para quanto que saltou o aborto? Mais de 700 mil abortos. No ano em que o aborto foi permitido. Que coisa! Um dos grandes argumentos a favor do aborto é libere-o e ele vai diminuir. Mentira! O governo é um agente da lei, é ministro de Deus, diz Paulo. Se o próprio agente da lei diz que isso não é contra a lei, é claro que isso influencia a percepção de certo e errado das pessoas. Isso anestesia suas consciências de modo que elas não sintam mais culpa e assim praticam o crime. Por isso é tão importante lutar contra leis que permitam triturar e aniquilar crianças no ventre. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até a próxima.